Rio de Janeiro, história de uma cidade contada por ela mesma, de Leni Werneck Dornelles, desenhos de Aldemar da Abreu Pereira. No princípio, só havia mato, mato e índios, mar, sol, areia, e montanhas que a tudo espiavam do alto de si mesmas. Por toda parte, os índios. Índios que caçavam e pescavam, índios que nadavam e dançavam, índios que às vezes brigavam. Depois, pelo mar, vieram os homens brancos. Na Bahia, junto à foz de um rio, construíram uma casa. À noite, acendiam grandes fogueiras para mostrar a quem navegava que eles estavam ali. Os índios espiavam os estranhos. Na sua língua, chamavam de carioca aquela casa esquisita bem diferente de suas casas. Outros homens brancos vieram. Chegaram armados e numa ilha construíram uma fortaleza. Eles sabiam que aquele lugar já tinha dono. Eles sabiam, mas eram teimosos e ficaram assim mesmo. Os donos da terra, que tinham chegado primeiro, ficaram muito zangados. Armaram-se também e lutaram contra os teimosos intrometidos. Os donos da terra eram os portugueses, os invasores, os franceses. Eles brigaram. Os franceses, porque estavam mais fortes, sempre levavam vantagem. Os portugueses estavam muito aborrecidos. O chefe deles resolveu que precisavam ter um lugar onde pudessem tomar conta do mar. Um lugar onde pudessem morar e também se defender. Foi assim que eu nasci. Um jovem português marcou na praia o lugar. Outros portugueses fizeram uma cerca alta de troncos de árvores. Construíram algumas casas e me batizaram. Meu nome todo é Cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro. Isso aconteceu no dia 1º de março de 1565. Quando eu ainda era uma cidade bebê, vi coisas terríveis. Portugueses e franceses lutavam. Nas praias se escutavam os gritos de guerra e os ais dos feridos. Eu ficava abandonada e, por fim, os portugueses venceram. Os franceses foram embora. Os vencedores, cansados, ainda cuidaram de mim. Procuraram um outro lugar melhor, no morro, e me levaram para lá. Eu era uma cidadezinha pobre, pobre e sossegada. Eu gostava de ver os pescadores voltarem para casa com suas redes. Eu gostava de ver os soldados que tomavam conta de mim. Como uma criança ou como uma árvore, eu fui crescendo. As casas se esparramavam pelos morros e perto das praias. Mas tudo era muito desarrumado. As casas eram feias. A água vinha de longe, apanhada em jarras e potes. As ruas estreitas e sem calçamento tinham nomes esquisitos. De alguns nomes eu gostava. Rua do Oratório da Pedra, Rua Direita. Outros eu achava muito feio. Rua do Piolho, Rua Mata-Cavalos, Rua do Sabão. Mas sei que, desde aquela época, os cariocas já gostavam de mim. Muitas coisas importantes aconteceram. Lembro-me de certas pessoas, lembro-me de certos fatos, mas tudo aconteceu há tanto tempo. Lembro-me de quando apareceu o ouro. Vinha das minas de Minas Gerais. Fiquei um pouco rica, fiquei importante. Passaram a me chamar de sede de governo. Lembro-me de quando recebi visitas. Foi um corre-corre, limparam-me e me enfeitaram. O rei de Portugal e sua corte vieram para cá.
O rei de Portugal foi muito bom para mim. Ele mandou fazer muitos melhoramentos, calçamentos de ruas, fábricas, biblioteca. Chamou artistas para me retratarem. Eu fiquei com ares europeus. Quando o rei, o nome dele era João, foi embora, levou tristeza. Ele gostava de mim. Ele era muito bondoso. Mas a mulher dele, a rainha, ficou bem satisfeita. Confesso que a achava antipática. Como eu sou uma cidade bem educada, não lhe fiz caretas nem má criação. Lembro-me de que, certa vez, notei que havia muitos brasileiros importantes. Os brasileiros se separaram de Portugal e escolheram um rei só deles. Esse rei, chamado Pedro, gostava de mim. E seu filho, também Pedro, também rei, moravam num palácio bonito no meio de uma quinta. Havia festas e reuniões. Eu era uma cidade brotinho, muito romântica. Lembro-me de que os brasileiros se cansaram de seu rei e ele foi embora. Eu fiquei triste, chorei, mas aprendi que assim era preciso e me conformei. Lembro-me de que, de repente, passei por várias mudanças. Tive prefeitos que cuidavam de mim. Uns mandaram abrir novas ruas e avenidas. Outros livraram-me de mosquitos e doenças. Outros ainda conseguiram iluminação melhor para as casas e as ruas e fizeram a água correr em canos para as casas. Lembro-me de cenas bem engraçadas quando chegaram os primeiros automóveis. Eram barulhentos e andavam devagar. Todos corriam para ver. As pessoas de dentro dos carros faziam ares distantes. Até o carnaval ficou diferente com aquela novidade. Faziam o corso. O carnaval. Ele me fez conhecida por suas belezas, por sua alegria. Diziam que isso era o progresso, e era mesmo. Todo mundo me chamava de a bela capital do Brasil. Fiquei vaidosa, ganhei o apelido de Cidade Maravilhosa. Certo dia, porém, reparei que havia um alvoroço. Escutei falar de mudança. Descobri que estavam fabricando uma nova cidade. Eu ia deixar de ser a capital do Brasil. Fiquei muito sentida. Achei que não me queriam mais. Eu me senti velha, mas dessa vez não chorei não. Não queria que soubessem. Fizeram a mudança. A capital do Brasil é Brasília. Eu agora sou cidade-estado. Os meus habitantes escolheram o meu governador e os deputados que trabalham para mim. Os cariocas notaram que eu andava sem graça depois daquela mudança. Cuidaram de mim com mais carinho. Procuraram me fazer mais jovem. Outra cidade invejosa disse que estão me fazendo operação plástica. É natural? Sou uma cidade senhora que já tem mais de 400 anos. Para festejar o meu aniversário, quando fiz 400 anos, foram preparadas muitas festas. Havia um ar diferente nas ruas, nas coisas, nas pessoas. Eu sabia que era por minha causa. Esperava e ficava pensando. Pensei em todas as pessoas que, em 400 anos, naquela época, nasceram e cresceram, brincaram e trabalharam, construindo a minha vida. Pensei nos dias de festa, no carnaval, no futebol. Pensei nos pobres, nos desabrigados, naqueles a quem os caminhos distantes trouxeram até aqui. Pensei no bombeiro sem nome, que apaga um incêndio e salva a criança. Pensei na professora e nos professores, jovens, senhores, senhoras. Pensei nas autoridades tão importantes.
Pensei nas igrejas tão belas. Pensei até naquela pedra enorme que muitos turistas chamam de Sugar Loaf, o pão de açúcar. E pensei em você, criança. A você eu digo, sou uma cidade feliz, já passada dos 400 anos, porque amo meu povo. Ele soube fazer de mim uma cidade maravilhosa.